Começando diretamente de São Paulo com o nosso amigo Dr. Sepúlveda. Seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos aqueles que já estão aqui para assistir ao programa. Acho que os precalços são assim equivalentes ao ambiente de guerra que nós estamos vivendo. Nada de excepcional. Então, mas estamos aqui para esse programa de segunda-feira e uma saudação a todos. Ok, obrigado, doutor Sepúlveda. A página Poder 360, bolsonaristas boicotam bis após publicidade com Felipe Neto. No X, políticos, no X, imagino que é assim, eu confesso que eu não sei, depois se alguém souber me ajuda aí. No X, políticos e personalidades usam a hashtag bis nunca mais. Senadores governistas saem em defesa de influenciador. Olha, eu por acaso analisei toda essa história aí e eu achei interessante, antes de entrarem os políticos em ação, eu achei interessante o pavor do Felipe Neto. Desculpa, a gente tem vídeo do Felipe Neto para passar, depois eu esqueci. Depois que o senhor terminar o comentário, eu vou jogar para a gente rir junto aqui. Bom, eu achei interessante o pavor dele pelo seguinte, porque ele, teoricamente, é o super influenciador, é o sujeito que tem a última palavra com os jovens, enfim, tudo isso parece que desmoronou um pouco. E uma coisa que me pareceu interessante, nos Estados Unidos há muitas coisas dessas de boicotes a marcas e tudo mais. Aqui no Brasil não é tão comum. Mas isso mostrou uma espécie de reação pública, uma hipersensibilidade do público, e que atingiu de tal maneira que o sujeito veio dizendo, não, peraí, o que está acontecendo? Pera, o que está acontecendo? Bom, e o outro ponto que me parece interessante é o seguinte, eu não sei se vocês têm presente naquela desenho animado do Rei Leão, quando as hienas começam a ficar por baixo, elas vêm com a mesma conversa. Não, calma aí, vamos fazer uma pacificação aqui, por que vocês são assim? Isso é o passo anterior a voltar a dar um golpe e se atracar na vítima, né? E foi exatamente o que o Felipe Neto fez. Nossa, será que nós não podemos agora conviver? Como você perseguiu, denunciou, foi um fanático, foi convidado pelo TSE para fazer vídeos com eles, foi tudo isso, e manteve essa campanha de ódio, literalmente de ódio, e agora vai dizer, nossa, eu não estou entendendo o que está acontecendo, passando a culpa para os outros. Então, a mim me parece o seguinte, que no brasileiro existe uma coisa muito, que eu aprecio bastante, é uma certa inteligência rápida de fazer as coisas meio fora do esquema. Se você vai para os Estados Unidos, a coisa tem um esquema. Aqui não tem muito esquema, mas a pessoa já vai fazer um vídeo comendo Kit Kat, vai para o supermercado, vê um monte mostra um monte da coisa da bis que está lá e que ninguém compra. Tudo isso tem uma certa vivacidade. E essa vivacidade, eu vou lhe dizer uma coisa, essa vivacidade, por isso é que eu falo antes dos políticos entrarem em cena. A vivacidade é uma vivacidade que corresponde, por exemplo, eu acho que eu vou falar de uma coisa que não tem nada a ver, mas tem, sobre o que aconteceu com os conselhos tutelares. De repente, as pessoas ouviram falar do negócio, vamos ocupar esse espaço e foram lá. E veja bem, quem foi defender o Felipe Neto não conseguiu pessoas comuns da população para defender. Teve que vir, como você disse, político corrupto para pegar o bis. Agora, eu pergunto o seguinte, o Gustavo, acho que entende muito melhor disso do que eu, mas que é a questão de comunicação e publicidade. Puxa, se há uma coisa
que é para afundar definitivamente a defesa do BIS, é aparecerem aqueles dois personagens que apareceram, pelo amor de Deus. Se é para afundar, então afunda logo de uma vez, né? Mas eu me parece que isso, para mim, é um teste de opinião pública muito interessante. Se me permite, eu vou fazer uma comparação com uma coisa que aconteceu há um ano e meio atrás, e que também me chamou muita atenção. Foi quando o Bradesco fez aquela peça publicitária contra os consumidores de carne, e houve aquela explosão de protestos, e aí os diretores do Bradesco não tiveram outra coisa senão sacrificar o boi de piranha, que era o sujeito de cabelo azul que estava lá fazendo peça publicitária. Mas foram eles que permitiram, é claro, e foram eles que quiseram. Mas aquela reação do público, do sujeito fazendo churrasco diante da agência do Bradesco, tudo isso mostrava uma hipersensibilidade contra a agenda progressista. E foi o que me pareceu aqui. Direita vence candidata de Rafael Correia no Equador. Daniel Noboa vai substituir Guilherme Lasso, que dissolveu o parlamento e antecipou eleições. Com a palavra, doutor Sepúlveda. Olha, eu estou acompanhando, assim, tenho acompanhado sempre a questão do Equador, né, por causa de toda a coisa do Foro de São Paulo, e havia um esforço brutal do Rafael Correa para voltar ao poder, não ele, mas com algum emissário dele, assim. E era fundamental para o Foro de São Paulo que isso acontecesse. O próprio Lasso, quando teve que dissolver a Assembleia, ele dissolveu por quê? Porque ele ganhou as eleições, mas o pessoal do Rafael Correa conseguia sabotar tudo dentro da Assembleia. Então, criava um impasse no país e ele jogou uma cartada, que é uma cartada constitucional, que é desfazer o parlamento, tudo, convocar novas eleições. Ele mesmo passa a ser só uma espécie de administrador até haver novas eleições e é preciso também haver uma eleição presidencial. Ele jogou uma cartada arriscada, bastante arriscada. Nós tivemos depois assassinatos, né? Tivemos que muita gente apontou o dedo à máfia do Rafael Correa, esses assassinatos, mas agora nós temos essa vitória. A vice do que ganhou as eleições, Noboa, ela é mais à direita do que ele. E é uma pessoa até simpática ao Bolsonaro, ao Trump, etc. E uma pessoa contrária ao aborto e outras pautas assim. Então, eu não sei qual vai ser o rumo político do Equador. É sempre bom vermos com cuidado isso, porque, primeiro, é melhor vermos as coisas em concreto acontecerem. Mas a vitória, a derrota da candidata do Rafael Correa é um fato muito importante para o Equador e para toda a América Latina. É bom não esquecermos que nós estamos há uma semana, mais ou menos, de eleições na Argentina. E isso faz parte desse mesmo conjunto. Quer dizer, se nós tivermos um resultado bom na Argentina que derruba o esquema peronista, ou seja, o esquema do Foro de São Paulo, isso passa a ser uma rachadura grande dentro do Foro de São Paulo. E vou-lhe dizer mais, isso se encaixa numa situação em que o esquema de poder do Brasil está encostado às cordas, a meu ver. Sobretudo com essa questão toda de Israel, do apoio ao Hamas, etc. Isso fez crescer muito desagrado e muito repulsa a esse esquema de poder que nós vemos no Brasil. Então, o Equador era fundamental. Se ganhasse a candidata do Rafael Correa,
nós hoje teríamos todos os jornais e todas as televisões do sistema militantes batendo pandeiro e dizendo que foi uma grande eleição enfim, o que nós já conhecemos. Mas você vê que está uma espécie de silêncio assim, mal-humorado a esse respeito. O número de mortos em guerra entre Israel e Hamas sobe para 4.070. Feridos desde o início do conflito somam pelo menos 14.214 pessoas. A maioria das vítimas é palestina. E tem mais algumas coisas que eu achei interessante nessa matéria do Poder 360, e eu quero somar isso. Algumas palavras, alguns termos que eles usam, e como eles gostam de deixar claro em alguns momentos justamente a maioria das pessoas mortas, a maioria dos feridos pertence à população palestina. Então, esse é o viés que nós temos na boa parte da mídia e do jornalismo brasileiro. Dr. José Carlos Sepúlveda. Olha, eu acho que seria interessante pegar uma notícia dessas e fazer uma aula do que é a manipulação da mídia. Porque muitos dados desses são verdadeiros, mas estão completamente manipulados. O número de mortos é tal, a maioria é palestino. Mano, calma. Isso não é assim que se a maioria é palestino, quer dizer o seguinte, mas são palestinos o quê? Civis? São palestinos terroristas? Isso não é maneira de dar a notícia. Mas tudo o que você apontou é uma manipulação em cima da outra. Eu estava vendo aqui assim, o Gustavo estava colocando aqui assim no nosso grupo, a notícia, por exemplo, de que o Hamas roubou material equipamentos médicos da ONU em Gaza. Eles roubaram, por exemplo, os combustíveis que faziam funcionar os geradores nos hospitais. O Hamas está impedindo que a população civil possa sair e se deslocar em Gaza para sair da zona onde está havendo o ataque de Israel. Então, eles estão fazendo todos os crimes possíveis, mas o que não é permitido pela ONU é você cercar Gaza. Quer dizer, isso é uma coisa vergonhosa, vergonhosa. Bom, sobretudo é vergonhoso quando até o Abbas, o Mahmoud Abbas, da Autoridade Palestina, ontem se demarcou do Hamas. Ele diz o seguinte: eles não representam os palestinos. O Mahmoud Abbas é quem governa a Autoridade Palestina e mais ou menos controla a Cisjordânia. Outra coisa que ninguém lembra, depois das eleições que houve em Gaza, em 2006, e que o Hamas venceu relativamente, porque não foi de maneira absoluta, o que é que o Hamas fez? Eles começaram a matar todos os opositores e eliminaram a Autoridade Palestina, expulsaram a Autoridade Palestina dali e passaram a dominar aquilo com mão de ferro. Mas isso deve ser permitido pela ONU, né? Isso deve ser permitido pela ONU. Bom, eu tenho aqui alguns dados. Nesse momento estão constatados 199 reféns entre crianças, mulheres, portanto, todo o tipo de gente está como refém do Hamas. Outra coisa que é proibida por qualquer convenção de Genebra e qualquer convenção de guerra. Mas como eles são um grupo, aspas, paramilitar, ou seja, um grupo terrorista, eles não cumprem nenhum tratado internacional, inclusive de guerra, de matar civis e tudo mais. Então, eu outro dia tive a oportunidade de dizer isso, fiz até uma live sobre isso, que nós estamos na guerra das palavras. Não é só a guerra das armas, nós estamos na guerra das palavras. Eu fiz uma live no sábado em que eu fui desmontando todas as coisas que se dizem, como elas são noticiadas, e fui desmontando isso. Bom, e uma das coisas que eu até disse na entrevista à Revista Oeste, não podemos confundir palestinos com o Hamas, que é um grupo terrorista.
Isso já é uma falácia. Então, nós estamos diante de tudo isso e nós continuamos a ter um esquema de poder no Brasil que não quer dizer que o Hamas é terrorista. Vejam bem, não diz que é um grupo terrorista. Esconde-se atrás de uma falta de iniciativa da ONU de chamar o grupo terrorista, quando há um monte de países que qualificam de terrorista. Mas aqui há uma terceira coisa que ninguém pergunta. Por que a mídia não pergunta? O Brasil não está agora, temporariamente, na presidência do Conselho de Segurança da ONU? Então, por que ele não propõe, enquanto presidente temporário do Conselho de Segurança da ONU, não propõe ele que seja votada uma decisão de qualificar o Hamas como grupo terrorista? Não, porque o Celso Amorim, que é uma das pessoas mais execráveis da diplomacia brasileira, ele está feito com o Hamas. Ele é uma pessoa que defende que um grupo terrorista possa governar da maneira como eles governam Gaza. Então, depois do seguinte, eles não têm interesse nenhum em fazer acordo de paz nenhum, porque o Hamas não tem esse interesse. Não tem esse interesse. É explícito da parte deles. Bem, eu podia falar aqui muito, mas o que eu achava muito interessante era realmente se um dia alguém se propusesse pegar 2 ou 3 notícias e dissecá-las como uma aula. Quer dizer, dissecá-las. Como é que se usa a linguagem para manipular? E a pessoa lê isso e acha que está inocentemente lendo uma realidade, o que espelha a realidade. E isso é ensinado. Eu costumo dizer o seguinte, que a verdade, hoje em dia, é torturada até a morte nos porões das redações. De Israel suspendendo o fornecimento para a Colômbia, né, de itens de defesa, justamente por causa das declarações não lembro se é o primeiro-ministro ou se é o presidente da Colômbia. Não, foi pelas declarações do presidente e agora, há pouco tempo atrás, o chanceler da Colômbia expulsou o embaixador de Israel. Eu acho que isso vai ser uma das grandes convulsões que nós vamos entrar, porque o Petro entrou numa rota de colisão com Israel que não vai ser propriamente uma coisa bem pacífica, né? Paulo, muito obrigado aí por estar aqui no programa de hoje. Uma alegria estar com o Gustavo, com o Eduardo. É sempre bom. E eu vou ser rápido, não é? Ali embaixo do meu nome está o meu Instagram oficial, e eu tenho um canal no YouTube que é José Carlos Sepúlveda, e lá podem procurar que eu nestes últimos dias tenho feito várias lives sobre essa questão de Israel, do terroristas do Hamas, e tentando esclarecer essas balbúrdias mentais feitas pela mídia aí e pelos militantes da esquerda, né? E como os que servem o nosso governo, a nossa diplomacia, ou são os corolários, né? Não sei se viram, o MST chegou a fazer uma nota que depois foi tão escandalosa que eles mesmos apagaram, mas já estava dito, né? E pronto. É isso. Uma saudação a todos aqueles que estiveram aqui conosco e aos que participaram aqui do nosso chat.